Olá, meus amigos do canal Alex e Carlos e também do grupo do WhatsApp Explicações e Aplicações. Vamos meditar hoje na história e na biografia do rei Ezequias. Bom, o rei Ezequias conta-se como o 15º da dinastia davídica, uma dinastia de monarquia, uma dinastia de reis. Ezequias, ele foi um rei muito engenhoso, muito sábio, temente a Deus e que tem uma das histórias mais lindas, mais conhecidas e mais proeminentes da nossa Bíblia Sagrada. Vamos então retirar alguns extratos da biografia do rei Ezequias. O texto relatado no segundo livro dos Reis, capítulo 18, e também no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel e Judá, capítulo 20, vai contar a história do rei Ezequias. A história começa dizendo que Ezequias ele andou retamente perante o Senhor. Primeiro extrato: Ezequias andou em retidão. Isto não é uma coisa supérflua. Haja vistas em que apenas 4 reis de Israel eles ganharam esta categoria classificada pelo Senhor como reis que andaram diante do Senhor ou andaram com Deus em retidão. São eles Josafá, Asa, Josias e o quarto, Ezequias. O texto sagrado, então, vai nos dizer que Ezequias anda em retidão perante o Senhor. Aplicação: quem anda em retidão não anda em tortuosidade, pois tortuosidade é o antônimo, o contrário de retidão. Com Deus a linha é reta, o caminho é reto e os passos são retilíneos. Segundo extrato, a Bíblia Sagrada diz que Ezequias promoveu uma grande reforma religiosa e avivamento espiritual. Haja vistas em que, por Salomão, segundo o rei de Israel, a idolatria entrou e graçou no território de Israel e de Judá. Agora Ezequias pega bosques com adoração a Zera, estátuas e próprias imundícies idolátricas dentro da casa do Senhor. O texto então diz que Ezequias resolve abrir as portas do templo e começa uma limpeza. Ele santifica sacerdotes e levitas e eles começam 8 dias fazendo a limpeza de dentro do templo e mais 8 dias carregando a limpeza, a sujeira de dentro do templo para o vale de Cédron, que era um vale de adoração a um deus chamado Moloque. Ali eles queimam aqueles detritos, aquelas imundícies e fazem a purificação do templo e do alpendre em 16 dias. Segunda aplicação: a limpeza deve ser feita de dentro para fora, do coração, da mente. A nossa alma abriga o cognitivo, pensamento, raciocínio e memória, abriga o volitivo, a vontade, e abriga os sentimentos, sensações e emoções que fazem parte do emotivo. Que nós possamos fazer uma limpeza de dentro para termos um reflexo para fora. Terceiro extrato: o texto bíblico diz que após limpar toda a casa do Senhor, seu pátio, seu alpendre, nesta reforma religiosa, Ezequias pede ofertas para todo aquele que tem o coração disposto e voluntário, para que ele possa trazer estas ofertas e readmitir e reacender o ministério levítico e sacerdotal. O texto conclui dizendo que há tanta abundância nas ofertas, fazendo montões de cereais, que precisam criar recâmaras, depósitos para abrigar aquelas ofertas voluntárias, donativos, a fim de que o sacerdócio e os levitas pudessem ter abundância e trabalhar integralmente no seu ofício. Terceira aplicação: quando o meu coração é voluntário,
abençoador e disposto a abençoar a obra do Senhor, a minha oferta vai produzir um avivamento para toda a nação, de maneira tal que haverá abundância, depósito e promoção das coisas que Deus está fazendo dentro da sua casa, dentro da instituição, no avanço do Evangelho e na proliferação do seu reino. Quarto extrato. Ezequias promoveu a Páscoa segundo o que estava escrito. Cada um fazia a sua Páscoa, talvez misturando com outros deuses, mas Ezequias, ele promoveu a Páscoa segundo o que estava escrito na lei de Moisés. Ezequias não é do tipo de líder que faz o que está na sua cabeça, monta seus próprios paradigmas e estabelece o seu próprio padrão. Ezequias é aquele que anda conforme está escrito na lei de Moisés e anda conforme os caminhos de Davi, o seu pai. Coisa boa quando nós respeitamos o legado, nós fazemos com que o legado ele possa ser observado e passado para outra geração. Quando respeitamos a ancestralidade e nos sentimos como alguém que é promissor apenas de uma obra que já foi fundada. Apesar que nós somos aqueles que são edificadores e não somos os fundadores. Então, o nosso papel é edificar sobre o fundamento que já está posto. O apóstolo Paulo diz que cada um veja como edifica, não colocando outro fundamento, porque o fundamento é Cristo. Sobre Cristo, você pode edificar na sua velocidade, na sua intensidade, no seu objetivo, de acordo com suas condições cognitivas. Não pode mudar o fundamento, mas você edifica da maneira que você quiser e que seja a boa maneira. Quinto extrato, e isso aqui é muito forte. Ezequias, diante das ameaças da Assíria, que estava se tornando um império, já tinha dominado cerca de 46 cidades vindo do norte. Quando Ezequias vê a ameaça de cerco em Judá, o que ele vai fazer? Todos os exércitos inimigos tinham uma estratégia, que era desviar o curso dos rios e pelaquela cratera exposta no muro, eles entravam a seco para dentro da cidade. Ezequias, sendo muito sábio, inteligente e engenhoso, sabendo destas estratégias de guerra, o que ele faz? Ele tapa as brechas do muro, faz um outro muro ao redor das muralhas da cidade, e para que a cidade não fique com carência de água, ele cava um túnel de cerca de 533 metros e ele tapa as fontes de Gion e faz um canal por baixo para chegar até a cidade, escavada em pedra sólida. Olha quanto trabalho. Uma inscrição descoberta pela arqueologia vai nos informar que este túnel foi cavado com dois grupos de homens, um vindo da direita e o outro da esquerda. E eles cavam escutando o barulho da picareta e se comunicando. Porque quando há comunicação, a obra anda. E quando eles vão se aproximando, ouvindo mais forte o ruído das picaretas, eles vão trabalhando com mais cuidado, porque o objetivo da obra é concluí-la e não machucar a ninguém. Quarta aplicação. Qual é a aplicação? Nós não podemos machucar aqueles que estão trabalhando conosco no mesmo reino. Nós devemos trabalhar com cuidado para que ninguém se fira, para que a obra seja concluída e para que a cidade não passe fome nem tenha carência de água. Que Deus vos abençoe e me ajude divulgando este vídeo, se inscrevendo no canal, deixando sua curtida, seu comentário e ajudando outras pessoas a terem acesso à palavra de Deus. Nós vamos trabalhar com conteúdos bíblicos de estudo, conteúdos devocionais e também vamos trabalhar ajudando os pregadores a evoluírem e aqueles que aspiram a ser pregadores saberem montar suas mensagens e exporem. Deus vos abençoe e nos dê o crescimento juntos.